Você pode ter todos os carros, todas as mansões, todas as viagens dos seus sonhos, mas se perder a sua alma, o que realmente lhe resta? É assim que começa esta história. E antes de você decidir pular este vídeo, eu preciso te fazer uma promessa. Se você ficar até o fim, vai descobrir uma verdade que pode mudar para sempre a forma como você enxerga a vida, o dinheiro e o que significa ser realmente rico. Imagine agora um homem sentado sozinho em uma sala dourada, paredes cobertas de obras de arte, um copo de cristal em sua mão. Do lado de fora, sua garagem guarda mais de 10 carros de luxo. Mas, diante de tudo isso, seu olhar é vazio. A solidão grita mais alto do que qualquer aplauso que já recebeu. E é nesse contraste entre a abundância material e o vazio da alma que se revela a pergunta que assombra não apenas milionários, mas qualquer pessoa. Do que adianta conquistar o mundo inteiro, se no processo você perde aquilo que o dinheiro jamais poderá comprar? Você já se sentiu assim, cercado de coisas, mas ainda vazio por dentro? Então este vídeo é para você. E eu quero que você se comprometa agora mesmo. Assista até o final, porque aqui não é apenas uma história sobre um milionário que perdeu tudo. É sobre como a queda dele pode ser um espelho para a sua vida e um alerta para todos nós. Este é o grito silencioso de um império que desmoronou. Não com explosões, não com escândalos públicos, mas com algo muito mais cruel. O silêncio de uma alma que percebeu tarde demais que o ouro não abraça, que os bens não consolam e que a solidão pode ser mais pesada do que qualquer dívida. E é a partir deste ponto que vamos mergulhar juntos. O que você vai ouvir agora pode confrontar você, pode despertar algo que estava adormecido, mas também pode te libertar. Porque às vezes, perder tudo é o único caminho para encontrar aquilo que realmente importa. Mas antes de continuarmos, eu quero te pedir algo importante. Se esse início já mexeu com você, deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Isso não é apenas um clique, é um sinal de que você valoriza mensagens que despertam, que confrontam e que transformam vidas. Ao fazer isso, você não só fortalece este conteúdo, mas também passa a fazer parte de uma comunidade que acredita que a verdadeira riqueza está além do dinheiro. Não adie essa decisão. Curta, se inscreva e ative o sininho, porque os próximos minutos vão te mostrar verdades que podem mudar a forma como você enxerga o sucesso e a própria vida. Ele tinha tudo o que a maioria das pessoas sonha em alcançar. Carros que chamavam atenção por onde passavam, mansões cercadas de seguranças, viagens para destinos exóticos onde era recebido como um rei. Seu nome estava estampado em revistas de negócios. Sua presença era celebrada em festas luxuosas. Sua mesa era rodeada de pessoas que pareciam amigos, mas que, na verdade, orbitavam em torno de sua fortuna. A cada brinde, a cada aplauso, ele acreditava estar subindo mais um degrau rumo ao topo. Mas havia algo que o dinheiro não conseguia esconder, um vazio silencioso que crescia dentro dele. Toda vez que a música da festa cessava, toda vez que a porta de sua suíte se fechava, ele se via sozinho diante de si mesmo. E nesse momento, a grande pergunta o perseguia como uma sombra. Se eu tenho tudo, por que ainda sinto que não tenho nada? É aqui que mora o engano da falsa vitória. Muitos acreditam que sucesso é medido pelo saldo bancário, pelo tamanho da casa ou pela quantidade de pessoas ao redor. Mas o que não percebem é que a vitória que não nasce dentro do coração é apenas uma ilusão que mais cedo ou mais tarde se desmorona. Se você já correu atrás de algo acreditando que, quando conquistasse, finalmente seria feliz e depois percebeu que a felicidade não veio, então você entende exatamente o que ele vivia.
E é por isso que essa história não é apenas sobre um milionário. Ela é um reflexo de todos nós, de nossas ambições e daquilo que estamos dispostos a sacrificar para chegar onde acreditamos que está o sucesso. Por isso eu te peço, não apenas ouça essa história. Pergunte-se, enquanto acompanha cada detalhe, onde está a sua vitória? Será que ela é real ou apenas uma miragem? O que parecia um império inabalável começou a ruir em silêncio. Primeiro, foram pequenos sinais. Um investimento que não deu retorno. Um parceiro de negócios que desapareceu sem deixar rastros. Uma crise internacional que corroeu fortunas inteiras. Mas, para quem estava acostumado a vencer sempre, esses sinais foram ignorados. Ele acreditava que poderia superar qualquer obstáculo. Afinal, até então, tudo o que tocava virava ouro. Só que dessa vez não havia ouro, apenas areia escorrendo entre os dedos. Em poucos meses, contratos milionários evaporaram, amigos que batiam à sua porta diariamente desapareceram sem sequer dizer adeus, e o telefone que nunca parava de tocar agora permanecia em silêncio. A sensação de controle absoluto se transformou em pânico. E aqui está a verdade que muitos não querem ouvir. Quanto maior o império, mais alto o tombo. O colapso não levou apenas sua fortuna, mas também sua identidade. Quem ele era sem seus bens? Quem ele era sem o respeito comprado pelo poder? Quem ele era sem o brilho das manchetes? Esse momento não é exclusivo dos milionários. Talvez você também já tenha sentido o chão se abrir sob os seus pés. Pode ter sido a perda de um emprego, o fim de um relacionamento ou um sonho que parecia certo e desmoronou de repente. A dor é a mesma. Ver aquilo em que você acreditava estar seguro se transformar em pó. É por isso que eu te digo, não coloque sua vida inteira em algo que o tempo, a crise ou a traição podem destruir. Se fizer isso, estará construindo sua casa sobre areia e não sobre rocha firme. Antes de seguir, eu quero que você faça algo. Deixe um amém nos comentários, se você já passou por um momento em que tudo parecia desmoronar. Sua história pode inspirar outras pessoas que também estão enfrentando o colapso daquilo que acreditavam ser inabalável. O mais doloroso não foi perder o dinheiro. O mais cruel foi perceber que, junto com a fortuna, desapareceram também as pessoas. As mesas que antes estavam cheias, agora estavam vazias. Os telefonemas que nunca paravam cessaram, como se o mundo tivesse esquecido que ele existia. Os convites para festas, viagens e negócios sumiram. Onde estavam todos aqueles que juravam amizade? Onde estavam os abraços falsos, os sorrisos forçados, os brindes de taças de cristal? A resposta veio com um silêncio ensurdecedor. Ele se viu rodeado não de aplausos, mas de paredes frias. A mansão que um dia parecia viva, iluminada por risos e música, agora era apenas um mausoléu de memórias. Ali, sentado em meio ao luxo que já não significava nada, ele percebeu a verdade mais amarga. Ele nunca esteve cercado de amigos, mas de interesse. Essa é uma realidade que poucos admitem, mas que muitos já sentiram na pele. Quando tudo vai bem, é fácil atrair pessoas. Mas quando o brilho apaga, descobre-se quem realmente permanece. A solidão se torna um espelho cruel, mostrando não apenas a ausência dos outros, mas o vazio dentro de si mesmo. E talvez você também já tenha experimentado essa dor. O silêncio depois da tempestade, o vazio depois da festa. O peso de perceber que aquilo que parecia companhia era apenas fumaça. É nesse ponto que surge uma pergunta que corta mais fundo do que qualquer perda financeira. Quem realmente estaria ao seu lado se você não tivesse nada a oferecer além de você mesmo? Se essa reflexão já mexeu com você, eu quero que faça algo agora. Compartilhe este vídeo.
porque existe alguém neste momento acreditando que multidão é sinônimo de amor. E essa pessoa precisa ouvir que o silêncio, por mais doloroso que seja, também pode ser o início da transformação. A noite mais longa da vida dele não foi marcada por festas, viagens ou negócios. Foi marcada pelo silêncio. Um silêncio pesado, que parecia engolir cada canto da mansão vazia. Sentado em uma poltrona, rodeado por lembranças de um império que já não existia, ele encarou o vazio de frente. Pela primeira vez, não havia planos, não havia metas, não havia ninguém a quem ligar. Havia apenas ele, frágil, humano, despido de tudo aquilo que construíra. Foi nesse momento que a verdade rasgou seu coração. Ele havia se tornado escravo daquilo que possuía. E agora, sem nada, ele não sabia quem realmente era. Esse choque é o que chamamos de fundo do poço. Não é apenas perder o que você tem, mas perder a si mesmo em processo. E talvez você também já tenha chegado a esse lugar. Não precisa ser em uma mansão. Pode ter sido no quarto escuro da sua casa, na cama onde lágrimas molharam o travesseiro, ou naquele instante em que você se olhou no espelho e não reconheceu mais quem era. O fundo do poço não tem endereço fixo. Ele se apresenta onde a alma já não encontra forças para seguir. Mas é aqui que uma verdade escondida começa a nascer. Quando tudo o que é externo desmorona, o que sobra é o essencial. E o essencial, muitas vezes, não aparece na bonança, mas no caos. Por isso, eu quero que você escreva agora nos comentários: eu não estou sozinho. Essa frase simples pode ser um grito de fé, um lembrete de que até no fundo do poço existe a possibilidade de um novo começo. Quando tudo parecia perdido, quando até respirar era um peso, algo inesperado aconteceu. Não foi uma herança esquecida, nem um negócio milagroso. Foi algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. Em uma manhã cinzenta, sentado diante de uma xícara de café já frio, ele recebeu uma visita. Não era um banqueiro, nem um antigo sócio, mas um amigo de infância que, diferente dos outros, não vinha pedir nada. Vinha apenas oferecer presença. Uma conversa simples, uma lembrança da juventude, um olhar sincero. E naquele instante, ele percebeu algo que dinheiro algum poderia comprar: o valor de uma alma verdadeira ao lado da sua. Esse sopro de esperança não veio como um vendaval, mas como uma brisa. E é assim que muitas vezes Deus escolhe agir, não com estrondos, mas com sinais discretos que, se estivermos atentos, podem reacender a chama que acreditávamos estar apagada. Talvez, no seu fundo do poço, você também tenha recebido esse sopro. Uma palavra de consolo, um abraço inesperado, uma música que parecia falar diretamente com você. Pequenos detalhes que, na verdade, são grandes lembretes de que a história ainda não acabou. E aqui vai a promessa. Quando você menos espera, a vida pode trazer exatamente aquilo que o dinheiro jamais será capaz de oferecer: esperança, fé e amor verdadeiro. Se essa mensagem já falou com o seu coração, eu quero que você faça algo agora. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa de um sopro de esperança hoje. Você pode ser a resposta para a dor de alguém. Aquele sopro de esperança foi apenas o início. Aos poucos, ele começou a perceber que a vida não se resumia ao que perdeu. Sentado ao lado do amigo que permanecera fiel, descobriu que o silêncio poderia ser preenchido com conversas sinceras. E ao visitar a mãe, que já não via há meses, encontrou em um abraço simples mais conforto do que em qualquer banquete de luxo. Foi nesse reencontro com coisas aparentemente pequenas que ele começou a perceber algo grandioso. A verdadeira riqueza não estava em cofres, mas em conexões. A risada de uma criança, o pôr do sol visto sem pressa,
a oração feita com o coração aberto. Tudo isso, que antes parecia banal diante de sua vida acelerada, agora ganhava um peso imenso. Ele entendeu que havia passado anos comprando aplausos, mas nunca tinha cultivado amor verdadeiro. Que construiu palácios, mas esqueceu de construir lares. Que multiplicou cifras, mas dividiu afetos. E nesse contraste cruel, nasceu a redescoberta. Não é o que você possui que define sua vida, mas quem caminha com você e o que você carrega dentro de si. E talvez essa também seja a sua história. Talvez você esteja correndo atrás de algo que acha essencial, enquanto deixa escapar aquilo que no fim é o que realmente importa. Por isso, eu quero que você faça uma pausa agora, respire fundo e se pergunte: o que eu tenho hoje que o dinheiro não pode comprar? Escreva nos comentários a sua resposta. Ela não será apenas um lembrete para você, mas também uma inspiração para outros que precisam abrir os olhos antes de perderem o que é mais valioso. Aquela redescoberta não foi apenas um momento de consolo, foi o início de uma nova forma de enxergar o mundo. Ele começou a perceber que riqueza não estava nas cifras que um banco podia mostrar, mas nas experiências que a vida podia oferecer. Uma caminhada descalço na grama, uma refeição simples compartilhada com quem se ama, a paz de dormir sem medo de perder tudo de um dia para o outro. Foi nesse processo que ele entendeu uma verdade que havia ignorado durante anos. O dinheiro pode comprar conforto, mas não pode comprar sentido. Pode pagar por festas lotadas, mas não por amigos verdadeiros. Pode encher paredes de quadros famosos, mas não pode preencher o vazio da alma. Pode até bancar médicos renomados, mas não pode dar saúde. Essa nova visão mudou sua forma de viver. Ele passou a valorizar cada momento como se fosse único, a investir não mais em bens, mas em memórias, não mais em aparências, mas em relacionamentos. O peso da vaidade caiu, e no lugar nasceu algo mais leve: gratidão. E aqui está uma revelação que talvez você precise ouvir. Você já é mais rico do que imagina. Se tem alguém para amar, se pode respirar fundo e agradecer pela vida, se ainda há esperança dentro de você, então possui um tesouro que bilionários trocariam todo o ouro do mundo para ter. Eu quero que você escreva agora nos comentários: a verdadeira riqueza está em Deus, na família e na paz da alma. Essa declaração pode ser a chave para mudar sua forma de enxergar a vida. Depois de perder tudo e redescobrir o que realmente importava, ele tomou uma decisão. Não queria mais viver para impressionar, queria viver para impactar. A mansão ainda estava lá, mas já não era um símbolo de poder, era apenas um espaço. O carro já não era um troféu, era apenas um meio de transporte. O que antes servia para alimentar o ego agora se transformava em ferramentas para servir. Ele começou a reconstruir sua vida sobre bases que o dinheiro não podia comprar. Reaproximou-se da família, cultivou amizades verdadeiras, dedicou tempo a projetos sociais que antes nunca lhe interessavam. Encontrou prazer em ajudar outros que estavam passando pelo mesmo desespero que um dia o engoliu. Descobriu que levantar alguém pode ser mais satisfatório do que levantar a própria conta bancária. E algo extraordinário aconteceu. Quanto mais ele se desprendia da obsessão pelo dinheiro, mais leve se sentia. Não porque ficou rico de novo, mas porque descobriu que a verdadeira abundância não está no acúmulo, mas na generosidade. Ele trocou a busca incessante por mais pela gratidão pelo suficiente. Essa reconstrução é um convite também para você. Talvez não seja preciso perder tudo para aprender essa lição. Talvez hoje seja o momento de reavaliar suas prioridades, de trocar corridas vazias por caminhadas significativas. Escreva nos comentários: quero reconstruir minha vida em bases sólidas. Essa declaração pode ser o primeiro passo para uma transformação real. No fim, a maior lição não estava na queda,
nem na recuperação, mas na descoberta silenciosa que ecoava dentro dele. A riqueza que pode ser perdida nunca foi verdadeira, porque aquilo que se pode acumular, comprar, exibir, pode desaparecer em um instante, mas aquilo que nasce no coração, aquilo que se constrói em amor, em fé e em propósito, permanece para sempre. Ele entendeu que o verdadeiro tesouro da vida não estava no que possuía, mas no que era. Não estava nos bens que enchia suas mãos, mas nas pessoas que preenchiam sua alma. Não estava no saldo do banco, mas no saldo da eternidade. E agora eu quero deixar essa pergunta para você. O que você tem hoje que dinheiro algum poderia comprar? Talvez seja sua família, talvez seja sua saúde, talvez seja sua fé, a paz que ninguém pode roubar. Esse é o seu tesouro e você precisa protegê-lo com mais zelo do que protegeria qualquer cofre. Se essa mensagem tocou você, eu quero te desafiar a não guardá-la apenas para si. Compartilhe este vídeo, porque existe alguém que está correndo atrás do vento, acreditando que o dinheiro vai preencher o vazio da alma. Essa pessoa precisa ouvir que ainda há tempo para mudar. E se você deseja viver, não para acumular, mas para transformar, escreva agora nos comentários: eu escolho a verdadeira riqueza. Essa declaração pode ser o ponto de partida de uma nova vida. Lembre-se, tudo o que pode ser perdido não é a sua maior conquista. A sua maior riqueza já está dentro de você. Se essa mensagem já trouxe algo de valor para você, retribua com um gesto simples. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim como este conteúdo está chegando até você de graça para transformar sua forma de pensar, o seu apoio ajuda a levar essa transformação para milhares de outras pessoas que também precisam ouvir essa verdade. Não é apenas um clique, é um ato de reciprocidade que gera impacto real. E lembre-se, cada passo que você dá rumo à mudança abre portas para uma vida diferente. Então curta, se inscreva e venha caminhar conosco nessa jornada de transformação.